Bom, a gente recebe aqui no estúdio, a partir de agora, a juíza da 76ª Zona Eleitoral, Virgínia Gualdêncio de Novaes. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. E a senhora é a responsável pela fiscalização de propaganda de rua aqui dos candidatos, seja prefeito ou a vereador, na capital, não é isso? Sim, boa tarde, Hermes. A 76ª Zona Eleitoral, da qual eu faço parte, ela é responsável pela propaganda de rua. Aqui em João Pessoa nós temos 5 zonas eleitorais e existe essa divisão. A primeira zona fica com a propaganda de TV, mídia e a 76ª com a propaganda de rua. Como é que a senhora definiria aí o comportamento dos candidatos de uma forma geral nessas 2 semanas de propaganda de rua? Olha, até agora eu tenho considerado que está bem tranquilo. Nós tivemos reclamações, mas todas que assim, não geraram nenhum processo. Eu tenho percebido que os candidatos têm cumprido o que determina a legislação e por isso assim, tem se mostrado tranquilo, embora eu acredite que com a proximidade do pleito os ânimos vão se acirrar. Quanto mais perto, mais alto, né? Mais alta a temperatura da campanha. E como é que atua a fiscalização? Claro, a senhora fica na 70ª Zona, claro que de vez em quando também vai a campo e passa observando as campanhas de rua que estão sendo feitas para ver se não há nenhuma irregularidade, mas existe uma turma específica da Justiça Eleitoral que sai fiscalizando, que sai, vamos dizer assim, aparando alguns excessos? Sim, nós temos os agentes de fiscalização, que é constituído em sua grande maioria por oficiais de justiça da Justiça Estadual. E eles fazem as rondas e que nesse primeiro momento tem um objetivo mais educativo, de advertir, de orientar. Né? Existem as escalas dessas equipes e elas estão circulando pela rua ou vão em busca de alguma denúncia que haja, vão para se apurar, para verificar se realmente está ocorrendo. Quer dizer, não é só fiscalizar aqueles atos que existem, por exemplo, nas esquinas, mas também os atos propriamente ditos de mobilização, de caminhada, de comícios, de reuniões, de plenárias, para não ver se também extrapola o limite da lei. Sim, a propaganda de rua, ela é basicamente isso aí, a utilização de bandeiras em vias públicas, a distribuição daqueles folhetos de campanha, as carreatas e as passeatas e os comícios. Então, a função da Justiça Eleitoral, em princípio, é dessa fiscalização, para ver se está tudo em ordem e em eventual problema, alguma coisa que ocorra que não possa ser resolvido pelos agentes da Justiça Eleitoral, comunicado à polícia, ou se for o caso CEMOB, todos esses órgãos. Tem muitos problemas na campanha em relação aos decibéis utilizados, por exemplo, em paredões, carros de som e outros equipamentos que permitem a amplificação das falas, das vinhetas, das músicas das campanhas? É permitido o uso nos carros de som de até 80 decibéis. Ocorre que não é permitido o trânsito do carro de som pelas ruas, como acontecia antigamente. Né? O carro circulava sozinho, tocando aqueles jingles, aquelas músicas. Não é mais permitido. De forma lenta e atrapalhando o trânsito, diga-se de passagem. Então, o que é permitido atualmente é que os carros de som, ou mini-trios, que são aqueles que têm o som em cima, né, eles podem ser usados em carreatas ou passeatas, ou seja, tem que existir alguma manifestação para que eles possam ser utilizados. Ressaltando que com relação aos trios elétricos, eles só podem ser utilizados em comícios, ou seja, parados. O candidato não pode ser utilizado em um trio elétrico para fazer uma carreata, por exemplo. Agora, doutora Virgínia, nós temos aqui, por exemplo, nas emissoras de rádio, uma participação muito grande de ouvintes. E eu tenho visto e tenho escutado muito reclamações quanto a barulho de fogos de artifício, principalmente por conta dos pets e das pessoas com autismo, né? Que isso incomoda muito essas pessoas, né? Agora tem uma lei da Assembleia Legislativa, outra lei da Câmara, mas na verdade elas foram votadas, mas ainda não entraram em vigor. Mas não seria um bom senso dos candidatos utilizarem fogos
sem barulho? Seria muito interessante. No entanto, como você mesmo disse, a lei ainda não entrou em vigor ainda. Então, da Assembleia foi aprovado em junho e tem 90 dias para entrar em vigor. Sim. Então, só no ano que vem. Sim. Então, nós não podemos proibir, desde que esteja naquele horário que é permitido para as manifestações. Uhum. Mas seria muito interessante que o candidato tivesse o bom senso de não utilizar, até para demonstrar o espírito público, o cuidado dele, né, com as pessoas que não podem, com os animais. Os candidatos, de uma forma geral, falam muito em inclusão, né? Pois é. Seria de bom tom eles adotarem essas práticas também. Já estaria mostrando quem ele é, né? Exatamente. Vamos fazer aqui a última pausa no debate. Na volta a gente continua essa conversa com a juíza da 76ª Zona Eleitoral, Virgínia Gaudêncio.